Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto, execução. As mini aulas têm o objetivo de focar, de fomentar o empreendedorismo geotécnico, a questão verdadeira e produtivista, tá? E dizendo que, olha, qualquer um cujo coração for tocado pode ser um empreendedor geotécnico. Trabalho de geotecnia tem em qualquer esquina, ou melhor, tem ao longo de qualquer quarteirão, que são as ruas, as avenidas, as casas, as edificações, né? As estradas vicinais, problema de erosão, drenagem, barragem, problema de escavações para colocar dutos de água, galerias, esgoto, estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, todas elas precisam de fazer escavações e aterros. Casa, fundação das casas, edificações de uma forma geral, encontros de viaduto, todas precisam. E o que nós queremos aqui com o nosso trabalho na Academia Dino de Engenharia Geotécnica é fomentar o empreendedorismo. E fomentar o empreendedorismo não necessariamente significa que você tem que saber fazer o cálculo, que você tem que saber fazer o desenho. Não, você precisa saber que você precisa ter alguém que vai fazer o cálculo e o desenho. Então, nós estamos querendo fomentar o empreendedorismo, você saber o que precisa fazer. Por exemplo, ao empreender uma edificação, uma casa, sua casa, que seja qualquer um que vai fazer uma casa modesta, uma pessoa mais humilde, ela sabe que precisa do pedreiro, ela sabe que precisa do encanador, ela sabe que precisa do eletricista, ela sabe que precisa, ou devia de saber, do engenheiro, do arquiteto, enfim. A mesma coisa. Vamos empreender terraplanagem, vamos empreender geotecnia, porque precisa em qualquer lugar. Assim como todo mundo precisa ter uma casa e alguém vai empreender fazer a casa, para fazer a casa eu preciso empreender geotecnia, empreender terraplanagem. Né? Então está em qualquer lugar e qualquer um pode empreender. E quem está fazendo uma casa também empreende, via de regra, uma escavação e um aterro. Bom, hoje nós vamos falar de problemas aqui relativos a chuvas, as intempéries, sol, chuva, sol, chuva. E essa figurinha dá para a gente ficar olhando. Não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, mas vamos fazer um pouquinho. Você vê aí a água que cai, chuva, todo mundo sabe, né? Ela evapora, então ela cai, ela infiltra, ela percola pelo maciço e ela evapora, né? Então tem um ciclo das águas aí em função do sol, né? Em função do dia da noite, em função dessa evaporação das chuvas, etc. Mas o que interessa para nós aqui falar é que essas águas elas infiltram, né? A precipitação faz com que haja uma infiltração e à medida que ela infiltra, uma parte dela corre subsuperficialmente e a outra parte desce para formar o lençol freático. Lençol freático nós temos lençol artesiano, lençol freático e tem um lençol empoleirado, o cativo, que aqui não está desenhado. Né? Então você vê aqui também, ó, caiu a chuva, o nível da água, desculpa, há uma corrida de água por aqui pelo solo, né? E aqui formou, saturou, né? Então é bom vocês olharem para essa figurinha e ficar imaginando que essa água está em movimento. Ela infiltra, ela corre em profundidade, ela corre em superfície. E isso está toda hora mudando. Toda hora, todo dia, toda estação de ano, novas chuvas. Choveu um dia, não choveu no outro, choveu prolongadamente, choveu vagarosamente, choveu hoje uma chuva monstruosa, outro dia não choveu nada. Enfim, essas águas não só vão dar um contingente na história da geotecnia, em termos que essas águas que deflagram, via de regra, deflagram os problemas geotécnicos. Então era fundamental a gente saber que a qualquer momento pode chover, modo de dizer. Então, desde do projeto, a gente tem que pensar isso, quando está fazendo topografia, a gente tem que ver como está a conformação do terreno, para ver como que as águas correrão ou estavam correndo, se elas já estavam trazendo problema para o solo naquele local ou não. E quando eu fizer a minha obra, como que vai ser a hora que eu escavo a terra? Como que essas chuvas que vão continuar a incidir naquele terreno, como que eu vou controlar essa chuva? Eu chamo drenagem provisória, que tem que ser feita num projeto de terraplanagem, né? E depois,
ela vai infiltrar? Bom, se ela vai infiltrar ou o lençol freático vai subir, eu preciso saber a sazonalidade do lençol freático para fazer os dimensionamentos das escavações e dos aterros. E outra coisa, se a água infiltra no solo, a propriedade do solo, a propriedade de engenharia, resistência, compressibilidade, deformabilidade, vai alterar? Não vai alterar? Né? Quando eu vou fazer uma barragem, eu tenho que pensar que os solos vão ficar todos saturados, porque vai passar água pela barragem, passar pelos vazios do solo, não por cima dela, mas pode passar por cima dela. Né? A gente chama de overtop. Né? Também a água do reservatório, ela, pelo efeito de vento, ela cria uma marola e cria onda sobre a crista da barragem. Isso também deve ser verificado no empreendedorismo geotécnico. Né? E aqui eu pulei aqui do problema de água na contingência de o cálculo de estabilidade. Então, como nós temos a situação, como eu falei agora, com muita chuva, pouca chuva, nós temos que contingenciar a questão no dimensionamento de ter muita chuva, ou seja, chuvas excepcionais. Nas chuvas excepcionais, eu preciso garantir o coeficiente de segurança mínimo. Então, muita gente fala, choveu muito, por isso que caiu. Isso não é profissional. Isso não é uma verdade técnica. Isso não é uma resposta adequada à sociedade. A sociedade sabe que vai chover um dia excepcionalmente e a sociedade tem que estar preparada para esse dia que chover excepcionalmente, os taludes, os muros de arrimo não caírem. Então tem que ser contextualizado isso. Né? E para isso que tem avaliação de desempenho, para isso que tem drenagem, para isso que tem instrumentação, né? Para que a sociedade não seja cometida de uma coisa e para depois dizer que não sabia. Quando a pessoa fala não sabia, eu já sei que tem o inimigo falando isso na mente dela. Porque como que você não sabia? Né? Você tem que procurar saber. Você não é um profissional, não é responsabilidade. E outra coisa, se eu estou falando que eu estou fomentando o empreendedorismo geotécnico, a questão verdadeira e produtivista, então, na verdade, o Espírito Santo, ele vai também te orientar para você fazer uma coisa ou outra. O que eu quero dizer aqui, eu não sou Espírito Santo, eu sou um homem, eu sou filho de Deus, eu não sou religioso, diga-se de passagem, apesar de falar de Espírito Santo, apesar de falar de Deus, apesar de falar de vida espiritual, eu estou aqui como alguém, em nome de Jesus Cristo, pregando, né, o empreendedorismo geotécnico é cristão verdadeiro. Se é cristão verdadeiro, cristão é Cristo. Cristão é um pequeno Cristo. Então eu estou falando como um pequeno Cristo. Né? E o pequeno Cristo está dizendo assim: olha, você precisa empreender sabendo todas as nuances do cálculo, do nível d'água, da chuva, né, para não ter problemas de ruptura. É como esse. Essa é uma obra recém-executada e que, por uma falha exatamente de empreendedorismo geotécnico, né, rompeu. Imagina o prejuízo. Né? E se não tomar cuidado, ainda você que está envolvido na obra, você vai ser processado. Né? Esse é um exemplo de quando aconteceu isso, o cliente queria processar o projetista. Aí eu perguntei, mas será que está certo? E aí eu perguntei para o projetista, perguntei para o dono da obra, né, e descobri que o projetista tinha alertado, porque aí tinha um problema de drenagem muito sério. E o cliente tinha adotado um comportamento e assumiu a responsabilidade. E aí está o problema. Né? Agora, se o projetista não tivesse alertado, ele teria um processo. E geralmente os projetistas eles não têm recurso para arcar com o custo de uma obra como essa. Né? Então ele estaria falindo e aí tem um processo na justiça para responder. Né? Então, veja, empreender geotecnia cristã, verdadeira e produtivista é ter essas nuances que a gente fala aqui, quer seja nos nossos mini treinamentos às 6 horas da manhã, quer seja nas mini aulas que vão todo dia à tarde às 16 horas. E também estou disponível, né, todos os dias para o workshop das 16 às 17. Para isso você tem que ver na descrição do vídeo todas as atividades da academia, que eu convido você desde já para participar, mas mais do que isso, compartilhar e agendar via o primeiro link que tem na descrição do vídeo, o grupo do WhatsApp, onde você vai poder agendar uma reunião comigo. E minha função aqui
é de assessoria geotécnica. Minha função aqui é de despertar um controle de qualidade de produto através de vídeos, onde que a gente possa mitigar os erros no controle de qualidade dos produtos, não só de aterro, de grampo, mas todo o controle de qualidade do cálculo, do dimensionamento, da topografia, da coleta de amostra, enfim, através de vídeos e tendo profissionais habilitados para, ao ver os vídeos, ver se o que foi feito adequadamente. E orientar quase online na condução correta daquilo que é o melhor para a sociedade, o melhor para o homem. Muito obrigado, vem trabalhar com a gente, participe do nosso workshop, venha trabalhar conosco e eu quero trabalhar com você, fazendo o empreendedorismo geotécnico cada vez mais fortalecido e mais exuberante, dando glória a Deus. Eu não sou religioso, mas eu quero sim, e estou aqui para dar glória ao meu Pai Celestial. Eu amo meu Pai, espero que vocês também façam e ajam da mesma forma. Que aí nós estamos fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja, e que vamos ter uma vida eterna juntos. Tchau, tchau.